How's that? Irmãos, queria apresentar a vocês o Ron Conklin. O Ron é um irmão que hoje colidera a igreja em Tampa, lá no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O Ron foi batizado na igreja em Orlando, em 1988. Ele se casou e hoje é casado com a esposa dele, a Lorianne. Eles têm 2 filhos, o Trent e a Tessa. E eu pessoalmente conheci o Ron em 2007, quando ele foi visitar a igreja em Brasília. E de lá para cá a gente tem criado uma amizade. O Ron é um irmão extremamente talentoso, tem uma mente clara para ver as coisas, para enxergar situações. Nos ajudou muito em Brasília, não só a construir a igreja lá, mas também a resolver conflitos que nós tínhamos lá na liderança e nos ajudar, nos tornar amigos. E pessoalmente, o que eu mais sinto que me anima sobre o Ron é pensar no amor que ele tem tido. A qualquer momento, em momentos de muita tristeza, nesses 11 anos, ou de dificuldades, eu sei que eu posso, numa mensagem ou numa ligação, e o Ron tem sempre estado disponível para me ouvir, para me aconselhar, para me ajudar. Então ele é um dos grandes amigos que Deus tem presenteado nesses últimos 11 anos. E também, no nível pessoal, com todos nós, o Ron queria que eu compartilhasse que ele assistiu ao Jogo do Brasil essa semana, torceu muito para o Brasil e ficou muito triste, como todos nós. Mas queria apresentar a vocês o Ron e pedir que a gente abra nossas Bíblias e nosso coração para ouvir o que Deus vai falar por meio dele. Amém? Well, it's really great to be here. And we love Georgia and Annie. É ótimo estar aqui. Nós amamos muito Jorge e Ana. We always connect at every conference that we can. A gente sempre se conecta em todas as conferências onde a gente vai. And since I was on my way to Argentina, I thought I would stop by. E já que eu estava indo para a Argentina para uma conferência lá, eu perguntei se eu podia parar aqui e fazer uma visita. And it's so good to be with you here tonight. E é tão bom estar com vocês aqui hoje à noite. And I bring you greetings from Anchor Point. Eu trago saudações lá da igreja de Anchor Point. That's the name of our church in Tampa. Esse é o nome da nossa igreja lá em Tampa. We hired a young man who's now an evangelist there. A gente contratou um jovem que agora é um evangelista lá. And he thought we ought to modernize. E ele achou que a gente tinha que modernizar as coisas. And so that's how we became Anchor Point. E foi assim que a gente se tornou a igreja Anchor Point. But it's good to be here, and I think I have a picture of my family. I know George talked about it. É ótimo estar aqui. Eu sei que eu tenho uma foto aqui da minha família. O Jorge falou dela. Tá aí minha família. So Tessa is over here. A Tessa está lá no canto. And she has a boyfriend. E ela tem um namorado. This is my son Trent. E esse é meu filho Trent. He does not have a girlfriend. E ele não tem uma namorada. So maybe if you want to talk to me afterwards. Talvez ele vai ter que falar comigo depois. I'm trying to find him a wife. Mas eu estou tentando achar uma mulher para ele. And then that's my wife Lorianne. E essa é minha esposa, Lorianne. But she's mine. She's taken. Mas ela já é minha. Ela já foi tomada. But it's so good to have family and to be a part of God's family here. Both in Tampa and around the world, all the way extending here to São Paulo. É ótimo ser parte de uma família, fazer parte da família espiritual, não só lá em Tampa, mas aqui em São Paulo e ao redor de todo o mundo. And I've been doing Christianity now since 1983, so I guess we're going on 35 years. Eu tenho praticado cristianismo agora desde 83, então já vai chegar aí nos 35 anos. And I don't know if your journey has been like mine. Eu não sei se sua jornada tem sido como a minha. But it's up. Mas às vezes está subindo. And it's down. E aí desce. And it's kind of in the middle. E aí às vezes fica no meio. Repeat, 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 repeat. E vez após vez após vez após vez. And sometimes I'm feeling very hopeful about things. E às vezes eu estou me sentindo com muita esperança sobre as coisas. And I feel like even if it's not going to work out, it's not working out right now, that it will work out. E eu sinto, mesmo que as coisas não estejam funcionando nesse exato momento, eu sinto que elas vão funcionar no futuro. But then sometimes there's other things in my life. Mas às vezes tem outros momentos da vida. And I'm feeling hopeless. Onde eu estou sentindo sem nenhuma esperança. Like, is this going to change? Is it going to get better?
puxa, isso vai mudar, isso vai se transformar, vai melhorar. And so often I think a lot of the time our life as a Christian is spent living both hopeful and then feeling hopeless in other areas. Muitos momentos nossa vida então é gasta, né, se sentindo com muita esperança em algumas áreas e sem esperança em outras áreas. But today I want to talk about maybe that area where you're feeling hopeless. E hoje eu gostaria de falar sobre talvez aquela área onde você está se sentindo sem esperança. And I want you to know that there's hope for you. Eu quero que você saiba que existe esperança para você. I think a lot of times we're concerned about having hope for others. Muitas vezes a gente se preocupa em ter esperança para os outros. But there's actually a lot of hope for you that you continue to grow and to change and to be transformed. Mas na verdade existe muita esperança para que você continue a crescer e ser transformado. Or that things are going to work out. Ou que as coisas vão funcionar. And maybe some of the things that can't change you'll realize actually are doing something great for you in your life. E mesmo as coisas que a gente se dá conta de que não podem mudar em nós, você vai se dar conta de que elas estão fazendo algo bom dentro de nós. And today we're going to look at a man who's suffered with a lot of hopelessness. E hoje a gente vai olhar na Bíblia a história de um homem que sofreu com muita falta de esperança. So let's turn in our Bibles to Mark chapter 9. Então vamos lá em nossas Bíblias, em Marcos, capítulo 9. And George is going to read from verses 14 through 18. E vamos ler aqui dos versículos 14 até o 18. Marcos 9, do 14 ao 18. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." So you have a man here who's got a horrible situation. A gente vê um homem aqui que está numa situação terrível. His son is demon possessed. O filho dele está possuído por um demônio. You know, I don't know what could be more, I mean, I guess there could be something more difficult, but such a tragic situation. Eu nem consigo imaginar, talvez exista, mas eu não consigo imaginar algo mais trágico do que essa situação aqui. And then he has hope. Mas aí ele tem esperança. And he goes to the disciples. E ele vai aos discípulos. And so, on a day of expectation, Num dia lá cheio de expectativas, he brings his son to the disciples and he's in hope of his healing. ele traz o filho dele aos discípulos com esperança de que ele vai ser curado. And they can't do it. Mas eles não conseguem. How disheartening. Que desanimador. And so we had hope and now his hope is fading away. Ele tinha esperança, mas a esperança dele estava se esvaindo. And yet we can often have this same thing in parts of our lives. E a gente pode passar por situações parecidas em nossas vidas. And what we really want is the same thing this father wanted. E o que nós queremos é a mesma coisa que esse pai queria. We're looking for that change, for things to be different, to have a breakthrough. A gente está esperando por aquela mudança, a gente quer que as coisas sejam diferentes, que a gente vença o desafio. A breakthrough in an area of weakness or difficulty. Que a gente vença o desafio em alguma área de fraqueza ou de desafio. To overcome that daunting sin. Vencer aquele pecado que nos assola. Or to see a change in our situation. Ou ver alguma mudança em circunstâncias. But we can give up hope. Mas a gente pode desistir de ter esperança. Because it's hard. Porque é difícil. Because it's been long. Porque tem demorado muito tempo. Because of the disappointment. Por causa da decepção. And it feels desperate. E o sentimento é de desespero. And so what do we do with hopelessness? O que a gente faz quando bate a falta de esperança? You know, we can feel like we've been sacrificing for God and He's not noticed. A gente pode sentir como se a gente estivesse sacrificando para Deus e Ele não tem notado isso. We can feel like we've given up so much. A gente pode sentir que a gente tem dado tanto. And where are the answers to my prayers? E onde estão as respostas às minhas orações? Why is this taking so long? Por que isso está demorando tanto tempo? And perhaps the hardest times we experience something that there seems to be no cure. E às vezes nos momentos mais difíceis a gente experimenta coisas que parece não haver cura para elas.
You know, friends of ours in Tampa, Kevin and Celeste, Dois amigos nossos lá em Tampa, Kevin e Celeste, they got married about 30 years ago. eles se casaram uns 30 anos atrás. Life was great. A vida estava ótima. They were successful in their careers, Eles tinham sucesso em suas carreiras. and they'd become pregnant. E aí ela ficou grávida. And they're going to have twins, E eles iam ter gêmeos, a boy and a girl. um menino e uma menina. And the day came. E o dia chegou. They got to go to the hospital. Eles tinham que ir para o hospital. It's time to have babies. É hora de ter nossos filhos. And they showed up at the hospital and they called the doctor. Eles apareceram lá no hospital, ligaram para o médico. And the doctor came, E o médico chegou. and he was drunk. E ele estava bêbado. And he tried to deliver the children. E ele tentou fazer o parto. Delivered the boy okay. Ele fez o parto do menino certinho, He injured the daughter. mas ele machucou a menina. With the forceps, he crushed her skull. Com o fórceps ele machucou o crânio da garota. And so from the beginning, she's had cerebral palsy. E desde o início ela teve uma espécie de paralisia cerebral. She spent her entire life Ela in a passou a wheelchair. vida inteira em cadeira de rodas. It's a tragedy. Foi uma tragédia. This is a tragedy that has no cure, É uma tragédia que não tem cura para ela. and it seems so hopeless. E parece estar rodeada de falta de esperança. And so we go back to our desperate father. E a gente volta aqui para o pai em desespero dessa passagem. We look at verses 19 through 22. A gente vê aqui nos versículos 19 até o 22. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. 22 too? Yes. Muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. So how is the father feeling here? Como que o pai está se sentindo aqui? I mean, Jesus' words are words of frustration and disappointment. As palavras de Jesus aqui são palavras de frustração e de decepção. And he asks, how long has he been like this? Ele pergunta quanto tempo o garoto tem estado daquela forma. And he says, from childhood. E o pai responde: desde a infância. It makes it sound like it's been 10, 15, maybe 20 years. Parece que isso já faz 10, 15, talvez até 20 anos. It throws him in the fire, it throws him in the water. Joga até o menino na água e no fogo. For years, this father's been taking his son to different places. Por anos, esse pai tem levado o filho para diferentes lugares. Taking him to different doctors. Diferentes médicos. He's offering up many, many prayers. Tem oferecido muitas e muitas orações. Maybe some visits to the priests and the Levites. Talvez tenha visitado sacerdotes e levitas. A desperate search and no cure. Uma cura desesperada e nada de cura. Uma busca desesperada e nada de cura. Year after year. Ano atrás de ano. And now he's with Jesus. E agora ele está lá com Jesus. But his exclamation is, but if you can do anything, E sua exclamação é: mas se você pode, have compassion on us. tenha compaixão de nós. You know, you get the sense that he's not sure that Jesus can help. Você fica com a impressão de que ele não tinha certeza absoluta de que Jesus podia ajudá-lo. He's just like, is there anything? Ele estava lá: puxa, tem alguma coisa? Something small. Qualquer coisinha. I think sometimes we can look around and Jesus looks kind of small to us. Às vezes eu acho que nós podemos olhar ao nosso redor e Jesus parece estar bem pequenininho ao nosso redor. And we're caught between having a want for change, E a gente fica entre ter um desejo de mudança but struggling to have the hope that it can be different. e ter a esperança de que as coisas podem ser diferentes. And this man is looking at Jesus, E esse homem estava olhando para Jesus, who's homeless. que não tinha casa. The group around him is kind of ragtag. O grupo ao redor de Jesus parecia ter uma aparência de pobretões. You know, and we look and we go, are his prayers going to be answered? E ele estava, a gente olha e a gente se pergunta: as orações dele vão ser respondidas? Sometimes I feel like my problems are so big. Às vezes eu sinto que meus problemas são tão grandes. And what I'm hearing back from God is so small. E o que eu estou ouvindo de volta de Deus parece ser tão pequeno. Can I put my hope,
my dreams in the fact that it will change. Eu posso colocar minha esperança, meus sonhos, no fato de que as coisas vão mudar? Sometimes I can be afraid to hope again. Às vezes eu fico com medo de ter esperança mais uma vez. We go on in Mark chapter 9, verse 23 and 24. A gente continua aqui nos versículos 23 e 24. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. So Jesus says here, if you can. Jesus fala aqui, se eu posso. Now, if I was this father, I might all of a sudden be feeling panic. Se eu fosse esse pai, talvez eu sentiria pânico aqui nesse momento. Like maybe I've just insulted the person who could help. Eu estaria pensando talvez eu tenha insultado a pessoa que podia me ajudar. Because Jesus seems a little bit insulted here. Porque Jesus, honestamente, parece estar um pouco insultado aqui. But then this father has one of the best answers ever. Mas aí esse pai tem uma das melhores respostas de todos os tempos. I believe, help me overcome my unbelief. Eu acredito, me ajude a vencer minha incredulidade. In my opinion, top 5 answer in the Bible. Na minha opinião, é uma das respostas top 5 em toda a Bíblia. I pray this prayer. Eu já orei essa oração. Because some days I need help with my unbelief. Porque alguns dias eu preciso de ajuda com minha incredulidade. I've been praying for my parents to become Christians for 35 years. Eu tenho orado para que meus pais se tornem cristãos há 35 anos. I've had many talks. Eu já tive muitas conversas. It doesn't seem like it's going to work out. Não parece que vai dar certo. I struggle with unbelief. Eu luto em não ter fé. I pray, God, help me overcome my unbelief. Eu oro a Deus, Deus me ajude a vencer minha falta de fé. But I do think one thing that's outstanding about this father Mas eu acho que uma das coisas extraordinárias sobre esse pai is he never stopped fighting. é que ele nunca para de lutar. He kept on trying to find a way to help his son. Ele continuou tentando achar uma maneira de ajudar seu filho. He didn't caught up in stopping because it's taken so long. Ele não ficou paralisado porque as coisas estavam demorando muito tempo. I mean, he heard about Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. I got to take my son there. Eu preciso levar meu filho lá. He was desperate and he kept fighting for an answer. Ele estava desesperado e ele continuou a lutar para ter uma resposta. See, I think one of the things, in order to have hope, Sabe, uma das coisas para que a gente tenha esperança, we have to fight to have hope. a gente precisa lutar para ter esperança. Because part of the hard work of Christianity is believing. Porque parte do trabalho duro no cristianismo é acreditar. I think too often we want it to be easy. Eu acho que muitas vezes a gente quer que as coisas sejam fáceis. But the truth is it's not easy. Mas a verdade é que não é fácil. But there are no easy relationships. Mas não existe nenhum tipo de relacionamento fácil. I haven't found anybody who thought it's easy to be married. Eu não tenho encontrado ninguém que acha que é fácil estar casado. Except people who aren't married yet. A não ser as pessoas que querem se casar. They're like, oh, it's going to be great. We're in Com love. certeza vai ser demais. And then they get married. E aí eles se casam. They're like, oh my. Ups! Or having a relationship with our child. A gente tem relacionamento com nossos filhos. Or having a relationship with our parent. Ou seja, com nossos pais. Or having a relationship with friends, a close relationship. Ou ter relacionamento com nossos amigos. Relacionamentos próximos. The person you see twice a year, that's easy. A pessoa que você vê 2 vezes por ano, essa é fácil. Hey, how you doing? Como vai as coisas? That's easy. Isso é fácil. But real relationships, Mas relacionamentos reais, the ones you're closest to, aqueles que são mais próximos de você, those are the hardest. esses são os mais difíceis. And we're in a relationship with God. E nós estamos em um relacionamento com Deus. There's a wrestling and a struggle. Existe uma luta que precisa ser realizada com Deus. It takes everything we have. E exige tudo o que nós temos. If we go back to my friends Kevin and Celeste, Se você voltar lá para os meus amigos Kevin e Celeste, you know they've been Christians now for over 20 years. eles têm sido cristãos agora há mais de 20 anos. And they've had many trials with their children, especially their daughter. E eles têm passado por muitos desafios com seus filhos, especialmente com sua filha. And my wife was talking to her the other day and asking her about the whole story. E minha esposa estava conversando com ela e fazendo perguntas sobre essa história toda. And when Celeste was done explaining it to her, E quando Celeste terminou de explicar tudo para ela,
My wife was like, I would be so tempted with bitterness. Minha esposa disse, puxa, eu acho que eu ficaria tão tentada a ficar amarga. And Celeste said, well, yes, that's true. Celeste falou, é verdade. But I also know, Mas eu também sei. I don't think we would have become Christians Mas eu não acho que nós nos teríamos tornado cristãos if we hadn't have had this tragedy. se nós não tivéssemos tido essa tragédia. And to me it's amazing E para mim é incrível that she can say that que ela pode dizer isso with such a happy heart. com um coração tão feliz. Obviously, she wishes it was different for her daughter. Obviamente ela gostaria que as coisas fossem diferentes para sua filha. But she can see how God worked through tragedy to bring about good. Mas ela consegue ver como Deus usou aquela tragédia para trazer algo de bom daquilo. And I think it's important that we remember E eu acho que é importante que nós nos lembremos that God can always bring about good. que Deus sempre pode trazer algo de bom. From the tragedies in life that happen to us, Das tragédias na vida que acontecem em nossas vidas, and even the difficulties we cause for ourselves, e mesmo as dificuldades que nós mesmos causamos, God always blesses our repentance. Deus sempre abençoa nosso arrependimento. And He always blesses us when we get into the struggle E Deus sempre nos abençoa quando a gente entra de coração na luta. and we fight for what's right. E a gente luta por aquilo que é certo. And so we read on in verses 25 through 27. A gente continua a história aqui nos versículos 25 até o 27. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. So Jesus heals the boy, Jesus cura o menino. and he looks dead. E aí ele parece ter ficado como morto. You know, sometimes the transformation in our lives Às vezes as transformações em nossas vidas is hard. são difíceis. We may feel like we're going to die. A gente pode sentir como se a gente fosse morrer. I believe many of us have probably felt Eu acredito que muitos de nós provavelmente já sentiu that this is too much to bear. que as coisas estão difíceis demais para a gente aguentar. And yet God has seen us through. Mas ainda assim Deus tem nos carregado por meio das dificuldades. You know, I think it's important that we realize that change often is not easy. É importante a gente se dar conta que mudança frequentemente não é algo fácil. You know, this father never stopped. Sabe, esse pai nunca parou. If it was going to be easy and that's all he was expecting, then he would have quit a long time ago. Se as coisas tivessem que ser fáceis, se fosse isso que ele esperava, então ele já teria desistido há muito tempo. But the truth is, if we can just stay in there one more day, Mas a verdade é que se a gente puder perseverar por mais um dia, one more prayer time, mais um tempo de oração, one more time of talking with someone, mais um tempo onde a gente tem um tempo com outra pessoa, one more time of picking ourselves up, mais um dia onde a gente levanta nós mesmos, one more time of asking for help, mais um dia onde a gente pede por ajuda, one more time of just going for it, mais um dia onde a gente tenta chegar lá, and just do that again tomorrow. e a gente fizer isso de novo amanhã. It's amazing what God can do with just one more effort. É incrível o que Deus pode fazer com só mais um esforço. And we can do that today. E a gente pode fazer isso hoje. And Christianity is lived in today. E cristianismo é vivido hoje. So often we're worried about tomorrow, Muitas vezes a gente está preocupado com amanhã, and we're missing out on today. mas a gente está deixando hoje passar. The faith that we can feel, A fé que nós podemos sentir, the effect we can have on others, os efeitos que podemos ter sobre outros and the hope we can have in heaven. e a esperança que nós podemos ter lá no céu. Too often we get trapped in what's going to happen tomorrow, Muitas vezes a gente fica preso no que nós achamos que vai acontecer amanhã, instead of living with our faith in God today. em vez de viver com a nossa fé em Deus hoje. And it's important to realize that some of these things are very hard. E é importante a gente também se dar conta que algumas dessas coisas são muito difíceis. As we read on in verses 28 and 29. A gente lê aqui nos versículos 28 e 29. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso
com oração. You know, right here, Jesus is talking to the disciples. They expected to be able to throw out the demon. Sabe, aqui Jesus está falando com seus discípulos e eles esperavam que eles seriam capazes de expulsar o demônio. Because they had cast out demons before. Porque eles tinham expulsado demônios antes. But apparently this was a more difficult demon. Mas aparentemente esse demônio era mais difícil. It required extra prayer. Exigia mais oração. Some of the things we are going to overcome in our lives are going to require more of us. Algumas coisas para nós vencermos em nossas vidas vão exigir mais de nós. And a lot of times when we become Christians, E muitas vezes quando a gente se torna cristão, we're throwing off a lot of things. a gente deixa muita coisa para trás. Our lives are radically changed. Nossas vidas são mudadas de forma radical. We leave a lot of stuff behind. A gente deixa muita sujeira para trás. But as we go on, Mas à medida em que a gente vai para frente, more challenging things are revealed. mais coisas desafiantes são reveladas. And we get frustrated because it doesn't happen as fast. E a gente fica frustrado porque as mudanças não acontecem às vezes tão rápido quanto aconteciam. And we want God to just fix it. E a gente quer que Deus vá lá e conserte. But I don't ever see God do magic. Mas eu nunca vi Deus fazendo mágica. I mean, He could do it if He wants. Ele poderia fazer mágica se ele quisesse. But He doesn't choose to work that way. Mas ele não escolhe agir dessa forma. I'm sure many of us, before we went to bed, Eu tenho certeza de que muitos de nós, antes de dormir, maybe not last night, but some night, talvez não ontem à noite, mas em alguma noite, have prayed. tem orado. God, please help me to get in good shape and lose weight. Deus, por favor, me ajude a ter um corpo sadio e a perder peso. I prayed that. Eu já orei isso. But I never woke up the next morning. Mas eu nunca acordei na manhã seguinte. Looking awesome. Olha só como eu estou incrível. Thunder and lightning are back. Uhul! My stomach is so thin, Puxa, meu estômago, estou com um tanquinho aqui. so hard. Tá tão durinho. That's never happened to me. Nunca aconteceu comigo. Now, I would like for it to happen. Eu adoraria que acontecesse. I found, though, that if I pray for self-discipline Mas eu tenho visto que se eu orar por autodisciplina and I eat less flan e eu comer menos comida and I run a little bit e eu correr um pouquinho and I eat less bacon, e se eu comer menos bacon também, I start to get thinner. eu começo a ficar mais magro. And it doesn't happen in a day. I can't just diet for a day. E não acontece em um dia só. Eu não consigo fazer uma dieta em um só dia. I don't even see that much change after a week. Na verdade, eu nem vejo muita mudança depois de uma semana. But if I do it for like 3 months, Mas se eu fizer isso por uns 3 meses, things look better. as coisas começam a melhorar. And I think a lot of times God is waiting for us. Are we going to do the hard work of change with Him over time? E eu acho que muitas vezes Deus está esperando a resposta do nosso coração. A gente vai se entregar ao trabalho duro junto com Ele em nossa vida? Are we really going to work on our anger? Nós vamos trabalhar de forma dura na nossa raiva? Are we really going to work on bitterness? A gente vai trabalhar na nossa amargura? Are we going to forgive? Nós vamos perdoar? Are we going to fight to overcome lust? Vamos lutar para vencer a cobiça? Am I going to fight to be a better husband or wife? Eu vou lutar para ser um marido melhor, uma esposa melhor? I'm going to struggle to be the best parent I could be. Eu vou lutar para ser o melhor pai que seja possível? You know, God is waiting to see who of us is going to enter into the battle. Deus está esperando saber quem de nós vai entrar na batalha junto com Ele. You know, back to my friends, Kevin and Celeste. Sabe, de volta aos meus amigos, Kevin e Celeste. They've now been disciples, I guess 25 years. Eles têm sido discípulos agora, eu acho que há uns 25 anos. Kevin, for many, many years, came home every day at lunch. Kevin, por muitos e muitos anos, vinha para casa toda hora do almoço To help care for his daughter. para ajudar a cuidar da sua filha. She's been through over 20 surgeries. Ela já passou por mais de 20 cirurgias Several times faced death. e muitas vezes enfrentou a morte. About 6 years ago, his wife became incapacitated. Há 6 anos, sua esposa se tornou incapacitada. She basically had to lay down all the time. Ela basicamente tem que deitar o tempo She had todo. severe vertigo. Ela teve vertigo forte. Finally, she had to have brain surgery. E ela finalmente teve que ter They did cirurgia no cérebro. some new surgery with lasers on her brainstem. Ela fez uma cirurgia nova com laser lá no cérebro. Finally, she's gotten better.
E finalmente ela melhorou. But throughout that whole time, Mas em todo esse período, they've been faithful brothers and sisters. eles têm sido irmãos fiéis. They've been fighting to grow, fighting to change. Eles têm lutado para crescer, lutado para mudar. 6 years ago, their boy became a disciple. 6 anos atrás, o filho dele se tornou um discípulo. This past year, they were building a home that would be wheelchair accessible for their daughter. No ano passado, eles estavam construindo uma casa que tivesse acessibilidade à cadeira de rodas para sua filha. One of the workers was there, E um dos trabalhadores estava lá. and they began sharing with their faith with her. E eles começaram a compartilhar a fé deles com esse trabalhador. Had her over for dinner, Convidou o operário lá para jantar com eles. began studying the Bible. E começou a estudar a Bíblia com eles. She's like, "This is great." Who said that? The worker? Yes. E o trabalhador estava lá. It was she. It was a she. A trabalhadora é uma mulher, ela estava falando, uau, isso é incrível. And she got baptized. E ela foi batizada. But then she talked to her friend, Mas aí ela falou com uma amiga dela, and she started coming to church. e ela começou a vir à igreja. And the Watkins had her over for dinner, E aí o casal chamou ela para jantar na casa deles. and she started studying. E ela começou a estudar. She said, "This is great." E ela falou, isso é incrível. And she got baptized. E aí ela foi batizada. And then she started talking to her boyfriend, E ela começou a falar com o namorado dela, who is from Brazil. que é do Brasil. Amen. Isso aí. And he said, "Hey, this is great." E ele falou, puxa, isso daqui é incrível. And he got baptized. Ele também foi batizado. And then 4 months ago, E 4 meses atrás, Celeste was talking to her mom, Celeste estava conversando com sua mãe, who was a very cranky person. que é uma pessoa assim bem rabugenta. She was. And Ela era. she started talking about maybe wanting to study the Bible. E ela conversou e falou que talvez ela queria estudar a Bíblia. Celeste was shocked. Celeste ficou chocada. She'd been sharing with her for years. Ela estava compartilhando e vinha compartilhando com ela por anos. Nothing. Nada. At 87, E com 87 anos, she started studying the Bible. ela começou a estudar a Bíblia. And as she's studying, one day she brings in Celeste, and Celeste's brother happened to be there and had them come in, and she apologized to them. E um dia, essa senhora chama a Celeste, a filha dela, e o irmão de Celeste, e começa a pedir perdão a eles. Celeste and her brother were in shock, Celeste e o irmão dela estavam chocados, because mom never apologizes. porque mamãe nunca pede desculpas. She's always right. Sempre ela está certa. But she began to see God. Mas ela começou a enxergar Deus. She began to see Jesus. Ela começou a enxergar Jesus. And a month ago, E um mês atrás, she was baptized. ela foi batizada. Amen. There's hope. Existe esperança. There's hope for my parents. Existe esperança para os meus pais. My parents aren't 87 yet. Meus pais nem têm 87 anos ainda. There's hope. Existe esperança. But I admire Kevin and Celeste Mas eu admiro o Kevin e a Celeste. because they have triumphed through so much. Porque eles têm triunfado apesar de tantas coisas. I mean, to me, they're heroes in the faith. Para mim, eles são heróis na fé. Because a lot of times we hold out hope for something that can change. Say that again, sir. We hold out hope for something that can change. What does that mean? We hold out hope. For something, hold out hope. You say that differently. Sorry. We look forward to the things that can change. Porque muitas vezes a gente espera pelas coisas que não podem mudar. But with their daughter, it can't change. E a filha deles, fisicamente, ela não pode mudar. But she can become a Christian. Mas ela pode se tornar uma cristã. The hope of heaven is waiting for her. A esperança do céu está esperando por ela. And her condition now they can see that it's transformed their lives. E a condição dela, eles podem ver hoje que tem transformado a vida deles todos. And so God even uses tragedy E Deus usa até a tragédia that has affected and made at least 7 disciples. para afetar e
fazer pelo menos 7 discípulos ao redor dessa família. With, I think, more to come. E eu acho que tem mais vindo por aí. And I think so often as Christians, we want everything to have a nice little bow on it. Eu acho que como cristãos, às vezes, a gente quer que tudo esteja arrumadinho e bonitinho ao nosso redor. Because today the perfect story would be Porque hoje a história perfeita seria that all of these things, these great things have happened to Kevin and Celeste, que todas essas coisas aconteceram com Kevin e a Celeste, and all their children are Christians. e todos os seus filhos são cristãos. And yet 2 of their daughters are not yet. Mas ainda assim, 2 das filhas deles não são cristãs ainda. But there's hope. Mas existe esperança. And see, I think for all of us, we have to realize that life is a struggle. Eu acho que para a maioria de nós, precisamos nos dar conta de que a vida é uma luta. It never unfolds exactly as we would have it to be. E ela nunca se desenrola da mesma forma que nós imaginávamos que ela faria. But with God, victory is possible in every area. Mas com Deus, a vitória é possível em cada área. Maybe not as we would have originally seen it. Não como nós originalmente imaginávamos que seria. But if we will trust God, He will lead us there. Mas se nós confiarmos em Deus, Deus vai nos liderar à vitória. Because with God and Jesus, we have a greater hope. Porque com Deus e com Jesus, nós temos uma esperança maior ainda. Never give up your hope. Nunca desista da sua esperança. Never give up on praying for your hope. Nunca desista de orar para ter esperança. Never give up working on your hope. Nunca desista de trabalhar em ter mais esperança. And rest assured, E fique seguro God will richly reward your hope in the end. que Deus vai poderosamente recompensar a sua esperança no fim. Obrigado. Obrigado.